Jai Gurudev. Jai Gurudev. We are here with at the new temple in São Paulo, recently inaugurated last September, with Ramadasi from Brazil. Vou falar em português agora. A gente está aqui no Brasil e você tem uma história muito bonita para contar. Do encontro com o Guruji, como você ficou sabendo dele, depois como ele apareceu na sua vida. Acho que você tem mais para falar do que eu. É realmente uma história assim que é sempre bom relembrar. Eu passei por um período muito grande de 10 anos com depressão. Eu morava em Florianópolis. E em 2015, final de 2015, eu fiquei sabendo que estava passando um filme da vida do Yogananda no cinema. E tinha uma amiga minha, que não mora em Floripa, mas ela estava lá, e a gente foi juntas no cinema, junto com a minha filha também. E saímos do cinema bem emocionadas com a história de Yogananda, que eu já tinha conhecimento, né? E ela me convidou para ir numa meditação. E eu fui na universidade lá de Santa Catarina. E era o Om Shanti. E eu não sabia, né, nada a respeito de Babaji, de Guruji. E nem sabia, porque nem vi foto, assim, não prestei atenção. Participei do Om Shanti, ok, me senti bem. E fui para casa. E essa minha amiga foi dormir na minha casa. E de manhã a gente estava tomando café e eu chorando, contando as minhas tristezas, os meus dramas, por tudo que eu vinha sofrendo nesses últimos 10 anos, né? E ela então falou para mim assim: nossa, tá na hora de acabar esse sofrimento. Você não quer fazer um curso esse final de semana de Atma Kriya Yoga? Eu já tinha ouvido falar em Kriya Yoga, né? Não Atma Kriya. Eu falei, adoraria, né? Yogananda, pelo Yogananda. Isso, exato. Mas eu falei, só que eu não tenho dinheiro, né? E ela falou assim, eu pago o curso para você, eu te dou de presente. Eu falei, então ok, né? E no final de semana eu fui, fiz o curso com Daya. Com Daya. E quando eu saí de lá, eu lembro que quando eu cheguei, eu falei que eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao curso. Ela falou assim, ótimo, assim que tem que ser. E eu sei que quando terminou, que eu fui embora, eu me senti diferente, eu me senti mais feliz, mais alegre. Eu senti uma transformação. Depois do Shaktipat. Exatamente. Depois de exatamente um mês depois, Guruji iria para Santa Catarina. Era um curso de formação de professores de Atma Kriya. E só poderia participar quem fosse iniciado. E eu tinha sido iniciado exatamente um mês antes. E fui, junto com outras pessoas, a gente foi, porque é numa cidade vizinha. E eu lembro que, né, quando o Guruji veio chegando, assim, porque é um lugar na natureza, um lugar muito lindo, Namorada dos Anjos, o nome do lugar. E quando eu vi Guruji, eu comecei a fotografar, eu tremia, assim, sabe, de emoção. E ele chegou, sentou, a dona da casa lavou os pés dele, enfim. E ele deu um satsanga, então foi o primeiro contato que eu tive com o Guruji, foi esse, né? E no dia seguinte ia ter um darshan. E eu fui para o darshan, e quando eu recebi o darshan dele, foi uma coisa assim, eu fiquei... Parou tudo, parou o tempo, parou tudo. Qual foi a sua reação no encontro dele, assim, no darshan? Foi isso, foi de muita emoção. Ele me olhava, eu olhava ele, e é como se eu visse Deus, assim, era uma sensação muito incrível, assim, que eu não sei descrever em palavras. E ele perguntou para mim se eu falava inglês. Eu falei, não.
E eu fiquei pensando, depois quando terminou o Dash, eu sentei assim, fiquei sentindo aquela emoção dentro de mim e fiquei pensando o que Guruji queria me perguntar. E fiquei muito triste com isso, por não falar inglês, por não poder falar com ele, né? E no dia seguinte ia ter a inauguração do templo lá em Floripa, que não aconteceu naquele ano, só em 2017, que ele voltou depois, né? Mas daí ele fez um yagna, os rituais, e eu fui. E participei do yagna do lado dele, fiquei bastante tempo ali. E depois eu tive um momento para perguntar alguma coisa para ele, né? E daí eu perguntei o que ele queria ter me dito no Dash. Ele falou que ele não lembrava. E daí eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu vou perguntar alguma coisa, né? E daí eu perguntei para ele que eu vinha sofrendo a minha vida toda. A infância, a juventude, a idade adulta. O que eu podia fazer para parar de sofrer? E ele olhou para mim com um sorriso lindo e falou assim, devotion. E daí, a partir daquele momento, por tudo que eu vinha sofrendo na minha vida, sumiu, acabou, desapareceu. Desapareceu o sofrimento, nunca mais. Isso foi começo de 2016. Daí, ok, fui para casa, né, terminou, fui para casa. E quando eu fui tomar banho, quando a água caiu nos meus cabelos, vinha um cheiro de fumaça do yagna, né, da fogueira. E daí eu fui separar minha roupa, né, pensando que também estava com o mesmo cheiro. E quando eu pego a roupa, ela tinha perfume de rosas. Daí eu falei, nossa, como assim, né? O que está acontecendo? Isso te marcou? Marcou, eu fiquei muito impressionada, porque eu cheirava fumaça, mas a roupa tinha perfume de rosas. Daí, no dia seguinte, eu fui na casa de uma amiga minha, que mora do lado, e levei a roupa lá e perguntei para ela que cheiro que tinha aquilo, né? Aquela roupa. E ela falou assim, perfume de rosas. Então, eu senti assim, eu sinto que foi o primeiro milagre que Guruji causou assim na minha vida, sabe? Operou na minha vida. Porque como? Como é que é possível isso, né? O Yagna é a cerimônia do fogo, né? Então todo mundo sai com cheiro de fumaça, né? E você saiu com cheiro de rosa. A roupa, né? O lenço e o roupa. vestido. Eu tinha cheiro de fumaça, né? E daí eu fiquei usando aquele vestido para ir à praia, que eu morava na praia. Todo dia eu ia com aquele vestido. E ele sempre com perfume. Daí, no dia seguinte, o Guruji foi embora, né? E eu fiquei falando para mim mesma, ele é meu guru, ele é meu guru, ele é meu guru. E quando ele voltar aqui no Brasil, eu vou me prostrar aos pés de lótus dele, né? Porque ele é meu guru. E fiquei o ano todo de 2016 vendo os vídeos dele, escutando os bhajans, muito envolvida com o Guruji o ano todo. E quando chegou 2017, que ele voltou para Florianópolis para inaugurar o templo, Daya me ligou e falou assim que Guruji estava chegando antes do previsto, que não ia ser para inauguração ainda, mas ele estava chegando e ele queria dar um satsanga num jardim. E que ela não conhecia ninguém que tivesse uma casa, só apartamentos. E daí eu lembrei que eu tenho um filho que morava numa casa que tinha jardim. E ela falou se eu poderia fazer o jantar dele. Eu falei, ok. Assim, eu não imaginava a dimensão, né, de quem é Guruji, nada, né? E daí ele chegou e eu fui para o aeroporto. E nessa época eu tinha muita dificuldade financeira, muita, né? Por conta desses 10 anos de depressão, eu não conseguia fazer nada, trabalhar, fazer nada. Morava sozinha, numa casinha bem pequenininha no meio da floresta, bem pequenininha. E daí peguei o ônibus para chegar no aeroporto e, enfim, quando eu cheguei lá, a Sangha estava lá, né? E eu me juntei e quando o Guruji apareceu, eu me prostrei aos pés dele, né?
E fiquei ali na emoção e ele saiu para ir para o estacionamento e eu ia atrás dele e o perfume que vinha dele era o mesmo perfume da minha roupa de um ano antes. Olha. Daí todo mundo foi embora, né? Guruji queria tomar açaí, foi embora e eu fiquei lá. E tinha uma outra pessoa que não era devota na época, mas é também agora. E ela me deu uma carona e me deixou em frente à floricultura da minha filha. Minha filha tinha uma floricultura e ela, sem saber, me deixou em frente à floricultura da minha filha. Daí, ok, eu fiquei ali, daí minha nora passou por lá e falou assim, que ia na casa da minha filha, se eu não queria almoçar lá, e eu fui junto. Quando eu terminei de almoçar na casa da minha filha, Daya me liga. Ela falou assim, Guruji disse que vai te visitar, vai tomar um chá na sua casa. Eu falei, oi, como assim? Eu não acreditava naquilo. Como Guruji? Vai na minha casa. Na minha casinha. Na minha casinha. E eu numa pobreza, assim, numa pobreza. Eu falei, meu Deus, e nem sei se vai dar tempo de chegar, porque era longe aonde eu estava, e nessa época de temporada, é muito trânsito, muito movimento. E, enfim, mas eu consegui chegar. Peguei um ônibus, cheguei, desci, passei numa frutaria e comprei um pedaço de melancia, que era o que o meu dinheiro dava, um pedaço pequeno. E fui para casa. Daí cheguei em casa, coloquei a melancia em cima do balcão, abri as janelas. Quando eu abro a janela do meu quarto, o Guruji está chegando. Ele mais 14 pessoas. Oh, meu Deus. Eu falei, meu Deus, não acredito, né? Daí o Guruji veio e a casa era muito pequenininha. E ele, quando ele entrou, ele sentou no pior lugar que tinha, assim, todo sorridente, todo com uma tanta humildade. Ele eu tinha uma poltrona confortável. Eu falei, Guruji, sente nessa poltrona, né? É. Daí ele sentou na poltrona e ele observava tudo. Eu não tinha chá para servir para Guruji. Eu tinha 2 xícaras. 2 xícaras só. 2. Tinha 14 pessoas, todo mundo de pé. Ai, meu Deus. Daí eu tinha um pé de capim-limão no quintal. Daí tirei as 2 folhinhas que tinha no pé, 2 folhas, e fiz o chá para Guruji. E ele nunca tinha tomado chá de capim-santo, capim-limão, e gostou, achou bom. E ele olhava tudo, fazia perguntas da casa, enfim. E eu só conseguia dizer para ele assim, é uma honra, é uma honra. Eu não tinha palavras, eu não conseguia dizer mais nada, não conseguia conversar, nada. Mesmo porque não falo inglês, então isso me atrapalha muito, né? Mas só conseguia dizer que era uma honra a presença dele. E não acreditava no que estava acontecendo. E ele bem despojado de bermuda, camiseta. E distribuiu a melancia para todo mundo. Todo mundo comeu melancia. E, enfim, daí num determinado momento ele queria tomar banho de mar. Ele levantou, me puxou, me deu um abraço e falou, vai para a Alemanha, vai para o ashram. Ok, eu tive assim, tipo assim, aparece lá em casa, né? Eu não tive como um convite mesmo, né? Eu sei que a gente passou o resto do dia juntos, ele tomou banho de mar, depois fomos tomar açaí e ele foi embora de noite já. E no dia seguinte, que era o satsanga, né? Que eu fiz o jantar para ele, quando ele estava chegando, ele pediu que eu oferecesse as flores. Eu falei, mas como, né? E eu tava de laranja, com uma roupa laranja, sabe? E eu não sabia nada, né? Não sabia como me portar. E ele ria para mim, eu muito tímida oferecendo as flores. Ele, assim, muito... Simples, muito simples. Direto. Foi, assim... Amoroso. Muito maravilhoso, sabe? Na hora do jantar, ele pediu que eu sentasse do lado esquerdo e meu filho, que é o dono da casa, do lado direito. Jantamos,
E tiramos fotografia, foi tudo muito lindo. E daí Daya falou para mim assim, Guruji convidou você para ir para o ashram, você é convidada por ele, para ficar de 3 a 6 meses lá, e para aprender os rituais. Foi isso que ela me disse. E daí teve a inauguração do templo em Floripa, enfim. E eu passei 2017 todo, desocupei aquela casinha que eu morava, que era alugada, para juntar dinheiro para poder ir para a Alemanha, né? Porque a passagem eu tinha que comprar. E passei o ano todo morando na casa de amigos, de familiares, para juntar dinheiro para poder ir. E exatamente um ano eu consegui. E Daya foi assim a pessoa que me ajudou muito, que fez todos os trâmites para minha ida para lá, fazer seva na cozinha, né? E finalmente eu fui, sem falar inglês, nunca tinha saído do Brasil. Eu me lembro, eu te conheci no ashram. Pois é. E foi tudo muito incrível. E quando eu estava chegando, eu pensei assim, nossa, eu não queria que Guruji estivesse lá quando eu chegar. Eu quero chegar e me adaptar, me familiarizar com o lugar. E quando eu cheguei, Guruji não estava viajando. Então eu fiquei assim uma semana, mais ou menos, né? Até ele chegar. E daí ele chegou, a gente estava tendo o Arati, e quando terminou o Arati, eu saí com um amigo brasileiro também, e ele estava lá no lobby, na recepção. Ele estava sentado lá, conversando com um devoto, e a gente sentou assim, e daí ele me viu, depois que ele falou com o devoto, e me chamou. E o Jasvidas estava lá junto, né? Que eu conheci naquele momento, e ele fez a tradução. Daí conversei com o Guruji, ele me deu mais um abraço, ganhei mais um abraço dele. E assim foi. Daí a Bhagshri, depois de um tempo, me convidou, pediu se eu podia fazer o jantar de Guruji 3 vezes por semana. Nossa, que honra. Foi maravilhoso. Daí eu cozinhava para Guruji e foi o melhor ano da minha vida, tenho dúvida nenhuma Você disso. passou um ano lá? Eu fiquei 11 meses e meio. Porque quando estava vencendo os 6 meses que eu ia voltar para o Brasil, num darshan, eu escrevi um bilhetinho que a Daya me ajudou a escrever, e na hora do darshan eu entreguei para ele pedindo se eu podia ficar mais um tempo. E daí ele disse que sim. Daí eu fiquei muito feliz, né? E como foi a sua experiência lá? Foi maravilhosa, não é? Para mim, SPN é Vaikunta na Terra, sabe? É a casa da Mãe Divina mesmo. Sim. Foi o ano mais feliz da minha vida, pessoas maravilhosas. Eu nunca fui tão bem tratada, tão respeitada, tão amada como eu fui lá, sabe? Foi muito especial. Tudo que eu vivi tá assim no meu coração para sempre, né? E tá perto de Guruji, né? Receber o carinho dele, às vezes não darshan, eu ia receber, ele passava a mão no meu rosto, ou se ele passava, me via, dava tchauzinho, sabe? Todos os dias no templo. Muito forte, muito especial mesmo, né? Eu tenho muita gratidão, sabe, assim, e sinto que, às vezes eu fico pensando por que tudo isso aconteceu, né, na minha vida, porque eu, desde criança, sempre busquei Deus na minha vida, sempre busquei. E fui de diversas religiões, e mestres, e gurus, na ânsia de encontrar Deus, né? E nunca era aquilo, né? Até eu desistir. E quando eu desisti, ele me encontrou. Ele foi na minha casa, na casinha pequenininha, na minha pobreza, né? E que desde então tudo mudou na minha vida, né? Tudo mudou, né? Nunca mais eu tive problemas financeiros. Não. Nunca mais, né? Continuo tendo pouco dinheiro, mas o suficiente para mim viver, para ser feliz,
sem me É preocupar. feliz? Sou, sem me preocupar com absolutamente nada, não tenho nenhuma preocupação, sabe? É incrível, assim, a transformação, né? Quando você encontra um Satguru na sua Você vida. confia em tudo. É, Ele te guia, né? ele me guia. Ele toma as rédeas da vida, né? Exatamente. A gente entrega os problemas, ele pega tudo, né? É. Porque eu entreguei realmente a minha É, vida para ele, entende? É ele que decide é. aonde que eu tenho que ir, quanto tempo que eu tenho que ficar, o que eu tenho que fazer. Eu não sei, ele sabe, né? Que linda essa história. E agora você está vivendo aqui, E né? agora eu tô aqui, Que né? lindo. No começo do ano, a Supra Saneshwari me ligou, me pegou de surpresa se eu não queria passar um ano aqui, né? Eu falei, nossa, quero sim, né? Uma bom. honra, um prazer, porque para mim é o melhor lugar que pode existir, a casa de Guruji, né? Poder servir, para mim é uma felicidade, né? Eu estou em São Paulo tem 3 meses, se eu sair meia dúzia de vezes foi muito, não tenho vontade, sou muito feliz aqui, adoro essa rotina diária, que eu faço seva na cozinha também, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho bonito isso, essa coisa do mestre ir lá pegar, achar o seu devoto, né? E mesmo assim, antes de você encontrá-lo, ele acha um meio de atraí-lo, e é sempre, a gente percebe depois que tudo foi ele, né? Ele. É a presença dele. Exatamente, assim que eu sinto também. Que lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Jai Jai Gurudev, Gurudev. Ramadasi aqui do Brasil conosco e muito obrigada mesmo. Obrigada também. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. We are here with at the new temple in São Paulo, recently inaugurated last September, with Ramadasi from Brazil. Vou falar em português agora. A gente está aqui no Brasil e você tem uma história muito bonita para contar do encontro com o Guruji, como você ficou sabendo dele, depois como ele apareceu na sua vida. Acho que você tem mais para falar do que eu. Realmente é uma história assim que é sempre bom relembrar. Eu passei por um período muito grande de 10 anos com depressão. Eu morava em Florianópolis e em 2015, final de 2015, eu fiquei sabendo que estava passando um filme da vida do Yogananda no cinema. E tinha uma amiga minha, que não mora em Floripa, mas ela estava lá, e a gente foi juntas no cinema, junto com a minha filha também. E saímos do cinema bem emocionadas com a história de Yogananda, que eu já tinha conhecimento, né? E ela me convidou para ir numa meditação. E eu fui na universidade lá de Santa Catarina. E era o Om Shanti. E eu não sabia, né, nada a respeito de Babaji, de Guruji, e nem sabia, porque nem vi foto, assim, não prestei atenção. Participei do Om Shanti, ok, me senti bem, e fui para casa. E essa minha amiga foi dormir na minha casa. E de manhã, a gente estava tomando café, e eu chorando, contando as minhas tristezas, os meus dramas, por tudo que eu vinha sofrendo nesses últimos 10 anos, né? E ela então falou para mim assim, nossa, tá na hora de acabar esse sofrimento. Você não quer fazer um curso esse final de semana de Atma Kriya Yoga? E eu já tinha ouvido falar em Kriya Yoga, né? Não Atma Kriya. Eu falei, adoraria, né? Yogananda, pelo Yogananda. Isso, exato. Mas eu falei, só que eu não tenho dinheiro, né? E ela falou assim, eu pago o curso para você, eu te dou de presente. Eu falei, então ok, né? E no final de semana eu fiz o curso com Daya. Com Daya. Com Daya. Que precioso.
E quando eu saí de lá, eu lembro que quando eu cheguei, eu falei que eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao curso. Ela falou assim, ótimo, assim que tem que ser. E eu sei que quando terminou, que eu fui me embora, eu me senti diferente, eu me senti mais feliz, mais alegre. Eu senti uma transformação. Depois do Shaktipat. Exatamente. Depois de exatamente um mês depois, Guruji iria para Santa Catarina. Era um curso de formação de professores de arte macria. E só poderia participar quem fosse iniciado. E eu tinha sido iniciado exatamente um mês antes. E fui, junto com outras pessoas, a gente foi, porque é numa cidade vizinha. E eu lembro que, né, quando o Guruji veio chegando, assim, porque é um lugar na natureza, um lugar muito lindo, Namorada dos Anjos, o nome do lugar. E quando eu vi Guruji, eu comecei a fotografar, eu tremia, assim, sabe, de emoção. E ele chegou, sentou, a dona da casa lavou os pés dele, enfim. E ele deu um satsanga, então foi o primeiro contato que eu tive com o Guruji, foi esse, né? E no dia seguinte ia ter um darshan. E eu fui pro darshan, e quando eu recebi o darshan dele, foi uma coisa assim, eu fiquei... Parou tudo, parou o tempo, parou tudo. Qual foi a sua reação no encontro dele, assim, no darshan? Foi isso, foi de muita emoção. Ele me olhava, eu olhava ele, e é como se eu visse Deus, assim, era uma sensação muito incrível, assim, que eu não sei descrever em palavras. E ele perguntou para mim se eu falava inglês. Eu falei, não. E eu fiquei pensando, depois quando terminou o darshan, eu sentei assim, fiquei sentindo aquela emoção dentro de mim e fiquei pensando o que Guruji queria me perguntar. E fiquei muito triste com isso, por não falar inglês, por não poder falar com ele, né? E no dia seguinte ia ter a inauguração do templo lá em Floripa, que não aconteceu naquele ano, só em 2017, que ele voltou depois, né? Mas daí ele fez um yagna, os rituais, e eu fui. E participei do yagna do lado dele, fiquei bastante tempo ali. E depois eu tive um momento para perguntar alguma coisa para ele, né? E daí eu perguntei o que ele queria ter me dito no darshan. Ele falou que ele não lembrava. E daí eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu vou perguntar alguma coisa, né? E daí eu perguntei para ele que eu vinha sofrendo a minha vida toda. A infância, a juventude, a idade adulta. O que eu podia fazer para parar de sofrer? E ele olhou para mim com um sorriso lindo e falou assim, devotion. E daí, a partir daquele momento, por tudo que eu vinha sofrendo na minha vida, sumiu, acabou, desapareceu. Desapareceu o sofrimento, nunca mais. Isso foi começo de 2016. Daí, ok, fui para casa, né, terminou, fui para casa. E quando eu fui tomar banho, quando a água caiu nos meus cabelos, vinha um cheiro de fumaça do yagna, né, da fogueira. E daí eu fui separar minha roupa, né, pensando que também estava com o mesmo cheiro. E quando eu pego a roupa, ela tinha perfume de rosas. Daí eu falei, nossa, como assim, né? O que está acontecendo? Isso te marcou? Marcou, eu fiquei muito impressionada, porque eu cheirava fumaça, mas a roupa tinha perfume de rosas. Daí, no dia seguinte, eu fui na casa de uma amiga minha, que mora do lado, e levei a roupa lá e perguntei para ela que cheiro que tinha aquilo, né? Aquela roupa. E ela falou assim, perfume de rosas. Então, eu senti assim, eu sinto que foi o primeiro milagre que Guruji causou assim na minha vida, sabe? Operou na minha vida. Porque como? Como é que é possível isso, né? Yagna é a cerimônia do fogo, né? Então todo mundo sai com cheiro de fumaça. De fumaça, né? E você saiu com cheiro de rosas. A roupa, né? O lenço e o vestido. Eu tinha cheiro de fumaça, né?
E daí eu fiquei usando aquele vestido para ir à praia, que eu morava na praia. Todo dia eu ia com aquele vestido. E ele sempre com perfume, perfume. Daí, no dia seguinte, o Guruji foi embora, né? E eu fiquei falando para mim mesma, ele é meu guru, ele é meu guru, ele é meu guru. E quando ele voltar aqui no Brasil, eu vou me prostrar aos pés de lótus dele, né? Porque ele é meu guru. E fiquei o ano todo de 2016 vendo os vídeos dele, escutando os bhajans, muito envolvida com o Guruji o ano todo. E quando chegou 2017, que ele voltou para Florianópolis para inaugurar o templo, Daya me ligou e falou assim que Guruji estava chegando antes do previsto, que não ia ser para inauguração ainda, mas ele estava chegando e ele queria dar um satsanga num jardim. E que ela não conhecia ninguém que tivesse uma casa, só apartamentos. E daí eu lembrei que eu tenho um filho que morava numa casa que tinha jardim. E ela falou se eu poderia fazer o jantar dele. Eu falei, ok. Assim, eu não imaginava a dimensão, né, de quem é Guruji, nada, né? E daí ele chegou e eu fui para o aeroporto. E nessa época eu tinha muita dificuldade financeira, muita, né? Por conta desses 10 anos de depressão, eu não conseguia fazer nada, trabalhar, fazer nada. Morava sozinha, numa casinha bem pequenininha no meio da floresta, bem pequenininha. E daí peguei o ônibus para chegar no aeroporto e, enfim, quando eu cheguei lá, a Sangha estava lá, né? E eu me juntei e quando o Guruji apareceu, eu me prostrei aos pés dele, né? E fiquei ali na emoção e ele saiu para ir para o estacionamento e eu ia atrás dele, o perfume que vinha dele era o mesmo perfume da minha roupa, de um ano antes. Daí todo mundo foi embora, né? Guruji queria tomar açaí, foi embora e eu fiquei lá. E tinha uma outra pessoa que não era devota na época, mas é também agora. E ela me deu uma carona. E me deixou em frente à floricultura da minha filha. Minha filha tinha uma floricultura e ela, sem saber, me deixou em frente à floricultura da minha filha. Daí, ok, eu fiquei ali. Daí minha nora passou por lá e falou assim, que ia na casa da minha filha, se eu não queria almoçar lá, e eu fui junto. Quando eu terminei de almoçar na casa da minha filha, Daya me liga. Ela falou assim, Guruji disse que vai te visitar, vai tomar um chá na sua casa. Eu falei, oi, como assim? Eu não acreditava naquilo. Como Guruji? Vai na minha casa. Na minha casinha. Na minha casinha. E eu numa pobreza, assim, numa pobreza. Eu falei, meu Deus, e nem sei se vai dar tempo de chegar, porque era longe aonde eu estava, e nessa época de temporada, é muito trânsito, muito movimento. E, enfim, mas eu consegui chegar. Peguei um ônibus, cheguei, desci, passei numa frutaria e comprei um pedaço de melancia, que era o que o meu dinheiro dava, um pedaço pequeno. E fui para casa. Daí cheguei em casa, coloquei a melancia em cima do balcão, abri as janelas. Quando eu abro a janela do meu quarto, o Guruji está chegando. Ele mais 14 pessoas. Oh, meu Deus. Eu falei, meu Deus, não acredito, né? Daí o Guruji veio e a casa era muito pequenininha. E ele, quando ele entrou, ele sentou no pior lugar que tinha, assim, todo sorridente, todo com uma tanta humildade. Ele eu tinha uma poltrona confortável. Eu falei, Guruji, sente nessa poltrona, né? Daí ele sentou na poltrona e ele observava tudo. Eu não tinha chá para servir para Guruji. Eu tinha 2 xícaras. 2 xícaras. Só. 2. Tinha 14 pessoas, todo mundo de pé. Ai, meu Deus. Daí eu tinha um pé de capim-limão no quintal. Daí tirei as 2 folhinhas que tinha no pé, 2 folhas, e fiz o chá para Guruji. E
Ele nunca tinha tomado chá de capim-santo, capim-limão, e gostou, achou bom. E ele olhava tudo, fazia perguntas da casa, enfim. E eu só conseguia dizer para ele assim, é uma honra, é uma honra. Eu não tinha palavras, eu não conseguia dizer mais nada, não conseguia conversar, nada. Mesmo porque não falo inglês, então isso me atrapalha muito, né? Mas só conseguia dizer que era uma honra a presença dele. E não acreditava no que estava acontecendo. E ele bem despojado de bermuda, E camiseta. distribuiu a melancia para todo mundo. Todo mundo comeu melancia. E, enfim, daí num determinado momento ele queria tomar banho de mar. Ele levantou, me puxou, me deu um abraço e falou: vai para a Alemanha, vai para o Ashram. Ok, eu tive assim, tipo assim, aparece lá em casa, né? Eu não, né, não tive como um convite mesmo, né? Eu sei que a gente passou o resto do dia juntos, ele tomou banho de mar, depois fomos tomar açaí e ele foi embora de noite já. E no dia seguinte, que era o satsanga, né, que eu fiz o jantar para ele, quando ele estava chegando, ele pediu que eu oferecesse as flores. Eu falei, mas como, né? E eu tava de laranja, com uma roupa laranja, sabe? E eu não sabia nada, né? Não sabia como me portar. E ele ria para mim, eu muito tímida oferecendo as flores. Ele, assim, muito Simples, simples, muito simples. direto, Foi, assim, amoroso. muito maravilhoso, sabe? Na hora do jantar, ele pediu que eu sentasse do lado esquerdo e meu filho, que é o dono da casa, do lado direito. Jantamos e tiramos fotografia, foi tudo muito lindo. E daí Daya falou para mim assim, Guruji convidou você para ir para o ashram, você é convidada por ele para ficar de 3 a 6 meses lá e para aprender os rituais. Foi isso que ela me disse. E daí teve a inauguração do templo em Floripa, enfim. E eu passei 2017 todo, desocupei aquela casinha que eu morava, que era alugada, para juntar dinheiro para poder ir para a Alemanha, né? Porque a passagem eu tinha que comprar. E passei o ano todo morando na casa de amigos, de familiares, para juntar dinheiro para poder ir. E exatamente um ano eu consegui. E Daya foi assim a pessoa que me ajudou muito, que fez todos os trâmites para minha ida para lá, fazer seva na cozinha, né? E finalmente eu fui, sem falar inglês, nunca tinha saído do Brasil. Eu me lembro, eu te conheci no ashram. Pois é. E foi tudo muito incrível. E quando eu estava chegando, eu pensei assim, nossa, eu não queria que Guruji estivesse lá quando eu chegar. Eu quero chegar e me adaptar, me familiarizar com o lugar. E quando eu cheguei, Guruji não estava viajando. Então eu fiquei assim uma semana, mais ou menos, né? Até ele chegar. E daí ele chegou, a gente estava tendo o Arati, e quando terminou o Arati, eu saí com um amigo brasileiro também, e ele estava lá no lobby, na recepção. Ele estava sentado lá, conversando com um devoto, e a gente sentou assim, e daí ele me viu, depois que ele falou com o devoto, e me chamou. E o Jasvidas estava lá junto, né? Que eu conheci naquele momento, e ele fez a tradução. Daí conversei com o Guruji, ele me deu mais um abraço, ganhei mais um abraço dele. E assim foi. Daí a Bhagshri, depois de um tempo, me convidou, pediu se eu podia fazer jantar de Guruji 3 vezes por semana. Nossa, que honra. Foi maravilhoso. Daí eu cozinhava para Guruji e foi o melhor ano da minha vida. Tenho
tenho dúvida nenhuma Você disso. passou um ano lá. Eu fiquei 11 meses e meio. Porque quando estava vencendo os 6 meses que eu ia voltar para o Brasil, num Darshan, eu escrevi um bilhetinho que a Daya me ajudou a escrever. E na hora do Darshan eu entreguei para ele pedindo se eu podia ficar mais um tempo. E daí ele disse que sim. Daí eu fiquei muito feliz, né? E como foi a sua experiência lá? Ah, foi maravilhosa, não é? Para mim, SPN é Vaikunta na Terra, sabe? É a casa da Mãe Divina mesmo. Sim. Foi o ano mais feliz da minha vida, pessoas maravilhosas. Eu nunca fui tão bem tratada, tão respeitada, tão amada como eu fui lá, sabe? Foi muito especial. Tudo que eu vivi tá assim no meu coração para sempre, né? E tá perto de Guruji, né? Receber o carinho dele, às vezes não darshan, eu ia receber, ele passava a mão no meu rosto, ou se ele passava, me via, dava tchauzinho, sabe? Todos os dias no templo. É, muito forte. muito forte, muito especial mesmo, né? Eu tenho muita gratidão, sabe, assim, e sinto que, às vezes eu fico pensando por que tudo isso aconteceu, né, na minha vida, porque eu, desde criança, sempre busquei Deus na minha vida, sempre busquei, e fui de diversas religiões, e mestres, e gurus, na ânsia de encontrar Deus, né, e nunca era aquilo, né, até eu desistir. E quando Aí eu ele desisti, te encontrou. ele me encontrou. Ele foi na minha casa, na casinha pequenininha, na minha pobreza, né? E que desde então tudo mudou na minha vida, né? Tudo mudou. Tudo mudou, né? Nunca mais eu tive problemas financeiros. Não. Nunca mais, Não. né? Continuo tendo pouco dinheiro, mas o suficiente para mim viver, para ser feliz, sem me preocupar. Feliz? Sou, sem me preocupar com absolutamente nada, não tenho nenhuma preocupação, sabe? É incrível, assim, a transformação, né? Quando você encontra um Satguru na sua Você vida. confia em tudo. Ele te guia, né? Ele toma as rédeas da vida. Né? Exatamente. A gente entrega os problemas, ele pega tudo, né? Porque eu entreguei realmente a minha vida para ele, entende? É ele que decide aonde que eu tenho que ir, quanto tempo que eu tenho que ficar, o que eu tenho que fazer. Eu não sei, ele sabe, né? Que linda essa história. E agora você está vivendo aqui. E agora eu estou aqui. Né? Eu, no começo do ano, a Supra Saneshwari me ligou, me pegou de surpresa se eu não queria passar um ano aqui, né? Eu falei, nossa, quero sim, né? Uma honra, um prazer, porque para mim é o melhor lugar que pode existir, a casa de Guruji, né? Poder servir, para mim é uma felicidade, né? Eu estou em São Paulo, tem 3 meses, se eu sair meia dúzia de vezes foi muito, não tenho vontade, sou muito feliz aqui, adoro essa rotina diária, que eu faço seva na cozinha também, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho bonito isso, essa coisa do mestre ir lá achar o seu devoto, né? E mesmo assim, antes de você encontrá-lo, ele acha um meio de atraí-lo, e a gente percebe depois que tudo foi ele, né? Ele. É a presença dele. Exatamente, assim que eu sinto também. Que lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Jai Gurudeva, Ramadasi aqui do Brasil conosco e muito obrigada. Obrigada também. Jai Gurudeva. Jai Gurudeva.